Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditação nas Escrituras, mais um dia de aprendizado, amém? Vamos terminar hoje o livro de Eclesiastes, meditando na sua segunda metade, né? Ontem falamos do 1 ao 6, hoje vamos falar do 1 ao 12, algumas coisas que vão chamar nossa atenção, que vão trazer, né, luz e entendimento à nossa mente, para uma aplicação prática para a nossa vida, para os nossos dias de hoje, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, tudo é por Ti e tudo é para Ti e tudo é para a Tua glória. Senhor, Tu és a nossa alegria, Tu és o que nos motiva, Tu és, Senhor, onde nós colocamos nossos olhos firmes numa recompensa eterna, num galardão que virá, e tudo o que fazemos, Senhor, eu sei, ó Pai, que tudo que fazemos para a Tua glória será recompensado. Por isso estamos aqui, Senhor. Receba todas as coisas para a glória de Teu nome, em nome de Jesus. Então vamos começar com Eclesiastes 7. Eclesiastes 7 traz muito entendimento, muita sabedoria, né? Salomão vai falar umas coisas bem pertinentes, principalmente no contexto de vida e morte. Isso é bem interessante. Nilde, seja bem-vinda, minha primeira companheira da tarde. Deus abençoe, querida. Inclusive, a sua Bíblia tá comigo, viu? Peguei ela lá na igreja enganado, mas vou levar hoje à noite para o discipulado, tá? Entrega a Aninha. Estamos meditando então em Eclesiastes 7. Salomão vai fazer vai mostrar a discrepância entre dois ambientes, um ambiente de festa e um ambiente de luto. Né? Eu já falei aqui algumas vezes como que realmente quando eu tô num velório, ou quando eu passeio ali, passear é uma palavra forte, mas quando eu tô andando ali em meio ao cemitério, como a nossa mente fica reflexiva, como é um lugar que a gente não quer estar, mas que a gente sabe que é importante aquele tempo. E Salomão vai falar sobre isso. Versículo 2 do capítulo 7, ele fala que é melhor ir a um funeral do que a uma festa. Olha isso! A palavra de Deus está dizendo, que ele fala inspirado pelo Espírito. É melhor quando você vai num funeral, quando você vai num velório, quando você participa de um enterro, do que ir a uma festa. Por quê? Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. Né? Eu tô lendo a nova versão transformadora, que é um pouquinho diferente das versões mais tradicionais. Alguns versículos eu vou passar para a tradicional para a gente não perder um pouquinho dessa tradição, né, implícita ali nas palavras, que vem muitas vezes de forma poética, e também porque às vezes tem algumas coisas que mudam muito, tem coisas que abrem muito entendimento, mas outras coisas eu gosto da versão mais tradicional. É bom quando a gente tem em casa essa possibilidade de ter mais de uma versão, amém? Se você tiver um aplicativo também no celular, vai poder te ajudar. O aplicativo da Bíblia, uma Bíblia quadradinha, marrom, tô tentando lembrar quem que é como que chama o dono do aplicativo, né, a instituição, mas agora eu esqueci. Só que esse aplicativo, ele tem a comparação. Você clica no versículo e aí lá embaixo aparece comparar. E aí quando você compara, você tem essa possibilidade de ter mais entendimentos, né? Deixa eu tentar lembrar como que chama a instituição desse aplicativo da Bíblia aqui, para poder falar para vocês. É a Bíblia que eu mais gosto, né? Tem anos já que eu leio só nesse app. É o Bible.com. YouVersion, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. YouVersion e Bíblia.com. Esse é o aplicativo que eu mais gosto. Porque é esse símbolo aqui quando você vai lá no Play Store. Porque tem como a gente comparar as versões, né? Dona Piedade, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a senhora. Beijo. Saudade, viu? Então, Salomão tá falando sobre morte e vida, ambientes. Olha, vamos continuar. E ele continua dizendo assim, ó. A tristeza é melhor do que o riso, porque aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. O que Salomão quer dizer? Quer dizer que ao invés de ir para a festa de aniversário, a gente vai abrir mão de celebrar e vamos pro velório, todo mundo, todo dia? Não, não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que no fim, a sabedoria vai trazer o entendimento de que um lugar que nos traz esse pensamento, essa reflexão, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual que é o propósito da minha existência? O que eu vou oferecer diante de Deus quando Ele disser acabaram os seus dias na terra?
Ele está dizendo que isso é muito bom quando o ser humano tem essa oportunidade de refletir sobre as suas ações, né? Quando a gente tá ali diante de um funeral, quando a gente vê alguém deitado ali sem vida, só o corpo, que vai ser enterrado e que vai se deteriorar junto com ele, os sonhos, junto com ele, né? Como a Bíblia diz, como é que fala? Debaixo da sepultura não tem obra, né? Então, junto com ele, né, naquele caixão, vai embora também toda a esperança. Inclusive a Bíblia vai dizer, né, que enquanto há vida há esperança para as coisas dessa terra, lembrando, né? Então, quando a gente está nesses momentos, a gente reflete sobre a nossa vida, a gente coloca um juízo sobre a nossa consciência e começa a pensar nas nossas atitudes. Quando a gente está num ambiente de festa, né, principalmente as pessoas que acabam errando por embebedar-se, por perder, né, os sentidos por causa de droga, por causa de entorpecentes, essa pessoa, ela não está pensando no fim da vida dela. Ela é tola por pensar somente naquele momento. É isso que Salomão está dizendo. Olha só, o sábio pensa na morte com frequência, mas o tolo só pensa em se divertir. É por isso que é melhor um ambiente de reflexão do que um ambiente de festa. E que é um lugar que produz muita reflexão é a igreja. Quando a comunidade se reúne para edificar uns aos outros. A Nilde estava na igreja no domingo passado e ela pode dizer muito bem que a pregação foi sobre o inferno, né? Então estar em um ambiente onde é exposto o fim, isso é muito importante. Porque tá num ambiente onde as pessoas estão lá, não tem nada a ver, viva a sua vida, só curte sua vida, se diverte. E esse tipo de ambiente vai nos destruir se nós não tivermos essa sabedoria de buscar ambientes onde a gente é levado a refletir sobre a nossa vida. Nós corremos um grande risco de achar que a vida é só diversão. E não é, né, gente? Inclusive é o que fala no versículo 8. É melhor o fim do que o começo. Em outra versão diz assim, olha, versículo 8 do capítulo 7. Fala assim, perdi, gente. Tava no 8. Versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que é melhor o fim do que o começo. Jesus falou assim, ó. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, não é? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta eu começar bem e terminar mal. Por isso que a Bíblia está dizendo, é melhor terminar do que começar. Começar, muitos começam. Mas terminar é para alguém como Jesus, que foi até o fim, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos o exemplo do nosso irmão Paulo, apóstolo Paulo, que a Bíblia vai dizer que quando ele estava no final ali, prestes a ser decapitado, que a história vai dizer que ele foi decapitado, né? Não está na Bíblia, ele vai escrever uma carta para Timóteo, foi uma das últimas cartas que ele escreveu, quando ele vai dizer assim, olha, terminei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Deixa eu só ver o jeito que ele fala certinho. Combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele foi fiel até o fim. E por isso ele alcançou o galardão. A Bíblia está dizendo, não adianta começar. Muitos começam, gente. Jesus falou o quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Muitos vão querer. Quando você fala do evangelho, muitos querem. Mas quando você começa a falar das implicações... Olha, você está dizendo que Jesus é o seu Senhor, você não vai viver mais para si, toma a cruz e segue. Jesus, quando ele falava, multiplicava pão e curava, multidões seguiam. Mas quando ele começava a falar de maneira mais dura, as pessoas evadiam, né? Então, melhor do que começar é terminar. Judas começou bem, né? Começou ao lado de Jesus e vamos junto, vamos para o ministério, vamos fazer a obra, mas... O final da vida dele foi trágico, porque ele não se arrependeu. Deia, seja bem-vinda, minha querida amiga. A irmã Chiquinha também entrou aqui, tá aqui conosco. Eu até deixei aberto aqui, sabe? Como se eu estivesse acompanhando de alguma forma, Deia. Os pastores lá no Ebenezer. Que a gente não consegue fazer tudo, mas tá tudo bem, viu? Eu agradeço pelo apoio de sempre. Amada do Senhor, você é uma bênção na nossa vida.
Então, gente, é muito importante que a gente entenda que não é uma vez salvo, salvo para sempre. Existe uma carreira a ser completa. E quando a gente começa a vida com Deus, nós temos que permanecer nesse caminho. Um caminho que é estreito, que é apertado, mas que leva à vida eterna. Amém? Isso também vale para coisas práticas do dia a dia. Por exemplo, é melhor terminar um livro do que começar. Né? Você chorou, Deia? Eu vi o Éder se emocionando também, eu fiquei muito emocionada. Foi é muito lindo esse projeto Ebenezer, né, gente? Glória a Deus. Que Deus continue soprando esse nome e levantando recursos e pessoas para ajudar e alcançando as crianças, os jovens, adolescentes, os pais dele, né? Que Jesus seja louvado e glorificado em nome de Jesus. Então, gente, é melhor terminar do que começar nesse sentido também. Qual o sentido? O sentido de que muitas vezes a gente começa algo, mas não termina. Pessoas começam uma faculdade e não terminam, começam um livro e não terminam, começam um projeto e não terminam, né? Finalizar, muitas das vezes, para muitas pessoas, é muito difícil. Tem pessoas que elas por questões psicológicas mesmo elas muitas vezes entram em projetos que elas não conseguem finalizar. Mas a Bíblia está dizendo que é melhor terminar do que começar. Assim como a paciência é melhor do que o orgulho. E é engraçado que agora Deus coloca no meu coração, porque eu fiquei meditando, paciência é melhor do que o orgulho? A paciência é melhor do que o orgulho? Mas agora que eu li, o Espírito Santo logo soprou. A gente começa as coisas, muitas das vezes motivado pelo orgulho, e por causa disso, a gente não continua, né, no andamento. Mas pela paciência, a gente vai alcançar as promessas. É o que a palavra de Deus diz. Abraão alcançou a promessa pela paciência. Não só ele, mas os outros heróis da fé também. Ou seja, a paciência é melhor do que o orgulho, né? Melhor do que fazer aquilo que eu acho que é melhor, daquilo que eu penso que vai trazer algo benéfico para o meu nome, para a minha vida, é ser paciente e esperar fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Vamos lá então? Fala sobre a ira. Outra coisa, gente, versículo 10. Esse versículo 10 é interessante. O 7:10 fala assim, ó: não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio. Em outra versão diz assim: nunca digas, por que os tempos passados foram tão melhores do que estes? Porque não provém de sabedoria essa pergunta. Muitas vezes eu escuto pessoas falando isso, olha, é porque os crentes de antigamente, porque a igreja antigamente, porque as músicas de antigamente, porque as pessoas antigamente. A Bíblia está dizendo que o saudosista, aquela pessoa que fica falando como se o passado, né? Os dias passados eram melhores. Isso não é sábio. Por quê? Porque o que Deus nos deu, gente, é o presente. É agora. A gente tem que pensar em como nós podemos afetar o presente. Mas os jovens de hoje em dia tá tudo perdido. Mas não é? Tá. De fato, o amor de muitos se esfriará, Jesus falou. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu vou lutar contra o amor que se esfria? Como que eu vou viver o hoje? Sem ficar pensando, porque no passado as pessoas não eram assim, as pessoas... Não! E hoje? O que eu posso fazer como eu posso mudar hoje que pode alterar o futuro? É isso que Salomão está dizendo. Viver saudosista, né? Saudoso dos bons e velhos tempos não é sabedoria. Sabedoria é pensar como que eu posso mudar o tempo de agora. Eu sei que a gente não pode mudar nada sozinhos, né? Tudo por meio do Espírito. Mas o tempo que a gente tem é o hoje. A gente não tem o ontem mais. E ficar pensando no ontem é uma das coisas que mais causa depressão nas pessoas. É o focar no ontem. No trauma de ontem, na tristeza de ontem, no que aconteceu, no que não aconteceu ontem ou no que aconteceu ontem. E há outras pessoas que estão tão focadas no amanhã. Porque amanhã eu não sei se eu vou conseguir, porque amanhã tem isso, porque amanhã tem aquilo. E aí o que a Bíblia vai dizer? Que o que a gente tem é o hoje. Se eu foco no passado, eu sofro de depressão. Se eu foco no futuro, eu sofro de ansiedade. Se eu vivo o presente, eu vivo uma esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus. Amém? Inclusive tem um versículo aqui do capítulo 8, no capítulo 9:4, que fala assim, ó: só para os vivos há esperança. É melhor ser um cão vivo do que um leão morto.
Em outra tradução diz assim, ó, 9:4. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Ou seja, enquanto há vida, há esperança. E a nossa esperança, Cristo em vós, é a esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 12 diz assim, do capítulo 7, tá bom? Versículo 13. Aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Quando eu li esse versículo, eu falei assim, o que o senhor quer dizer com isso? Deus não faz nada torto, né? A Bíblia, algumas pessoas falam assim, Deus escreve torto por linhas retas. Só que a gente sempre diz, não, meu Senhor escreve certo por linhas retas. Ele escreve reto por linhas retas. Às vezes, nós que vamos dando uma entortada aí. Mas o Senhor faz tudo certo, né? Só que a Bíblia está dizendo aqui, olha, aceite a maneira como Deus faz as coisas, porque ninguém é capaz de endireitar aquilo que ele criou torto, né? Até quando a gente fala aquele outro ditado assim, pau que nasce torto, morre torto. E eu gosto muito que meu marido sempre fala assim, mas o carpinteiro de Israel pode endireitar qualquer madeira, né? Então Deus pode mudar todas as coisas. Mas o que esse versículo está dizendo? Que a gente tem que aceitar muitas das vezes as circunstâncias e entender a soberania de Deus. Porque às vezes a gente está querendo mudar coisas que Deus definiu que vão ser assim, né? Deus definiu que vai ter inverno e que vai ser frio. Deus definiu que vai ter verão e que vai ser calor. E isso não muda e não vai mudar até que a terra toda seja transformada em algo novo. Mas Deus definiu certas coisas que muitas das vezes nós não aceitamos. E aí nós precisamos entender que existe uma soberania de Deus e que tentar mudar isso vai além da nossa jurisdição. Oi, meu bem. Acabou não, amor. Lembrando, gente, que meus filhos estão de férias, né? Então, algumas vezes vocês sabem. Eu vou precisar dar uma atençãozinha aqui. O que foi, José? E hoje meu marido tá... perdoa ela. Perdoa ela. Daqui a pouco tá acabando aqui e a mamãe vai desenhar com vocês, tá bom? Obrigado, viu, filha? Vai dar certo, gente. Então, gente, tem algumas circunstâncias que Deus definiu assim. E nós precisamos confiar que Ele é soberano e que Ele nos ama. Porque se a gente pensar, Ele é Deus do universo, mas se a gente duvidar do amor dele, a gente vai enlouquecer. Por quê? O amor, a confiança no amor do Senhor é que nos dá essa esperança de que tudo que acontece é para o nosso bem, né? Então nós precisamos confiar que Deus é soberano. Tem coisas que a gente não pode mudar, mas que Deus sabe de todas elas e que Ele continua nos amando. O amor dele não mudou. Amém? Deixa eu cumprimentar aqui a Patrícia, que entrou aqui agora, Paty. Que prazer, que honra pra mim estar com você online. Quanto tempo que eu não te vejo, que Deus abençoe você, viu? A Michele também entrou e a Marília também. Sejam bem-vindas, meninas. Que Deus abençoe vocês, que Ele acrescente toda a sabedoria que vem do alto, para que vocês possam viver na prática todos os princípios bíblicos e desfrutar das consequências positivas, né, desse aprendizado, tanto na família, na casa, em todas as áreas da vida de vocês, em nome de Jesus, de cada um que está assistindo online, de cada um que vai assistir depois e também da minha vida, porque, gente, falar é muito fácil, mas a sabedoria, o que é sabedoria? É aplicar o conhecimento. Né? Hoje dei uma crise aqui, estressada com algumas coisas das crianças. E eu falei, Senhor, eu sei o que eu devo fazer, mas por que muitas vezes eu não faço? Me lembro de Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós precisamos estar sempre nos enchendo da palavra para a gente conseguir de fato aplicar esse conhecimento com a ajuda do Espírito Santo e, enfim, nos tornarmos mulheres sábias. Tá de férias, né, Paty? Então que Deus abençoe suas férias, viu? Que sejam muito proveitosas, em nome de Jesus. Então, versículo 14. Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. E lembre-se que nada é garantido nessa vida. Ou seja, quando Deus te prosperar, lembra, os dias bons vêm de Deus. Quando passar por tempos difíceis, lembra, Deus também permite os tempos difíceis. Né? Lembra quando Jó passou por aquilo, por todas as aflições? O que ele falou? Olha, eu recebi o sim de Deus, por que não recebeu o não? Né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Salomão está querendo dizer o seguinte, olha, nunca se esqueça. Se você prosperar, nunca pense que foi pela sua mão. Tudo vem de Deus.
O sim e o amém, o não, tudo vem de Deus, né? É claro, quando a gente está no centro da vontade dele, porque às vezes a gente passa por situações por causa de nossas más escolhas, né? Mas até nessas situações Deus não desperdiça nada. Ele nos corrige, Ele nos disciplina e Ele nos leva a um caminho de restauração, porque Ele é o Deus que redime todas as coisas. Graças a Deus por isso. Boa tarde, Sossô, minha querida aluna. Deus abençoa. Você falando assim, professora, logo lembrei que Salomão se denomina como pregador, né? Eu ia falar professor. Mas é porque nessa versão fala mestre. Não acabou, vem cá. Ah lá, a vovó acabou de entrar. Vem cá. Fala oi pra vovó e pras meninas. Fala oi, pessoal. Daqui a pouco vai acabar, viu? Se comporta, tá? Então vamos lá. Estamos no capítulo 7, versículo 15. Diz assim: vi tudo nessa vida sem sentido, incluindo que os justos morrem cedo e os perversos têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Só fechar aqui, gente, perdão. Eu vou ler em outra tradução para falar uma coisa que Deus colocou no meu coração. Versículo 16 do 7. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a si mesmo? A Nilde disse: oi, Zezé. Oi, mãezinha, seja bem-vinda. Esse versículo, gente, uma vez eu li sobre ele no sentido do perfeccionismo. Criticando o perfeccionismo. Porque muitas das vezes a gente pensa que a pessoa que se diz perfeccionista, ela usa isso do perfeccionismo até com um certo orgulho. Ah, porque eu sou muito perfeccionista. Né? Eu tenho só um defeito, que eu sou muito perfeccionista. Ou seja, até no defeito dela, né, tem uma pontadinha ali de orgulho. O que a Bíblia está dizendo? Esses dias até falando sobre perfeccionismo, eu vi um texto muito interessante que fala assim, olha, perfeccionismo é o orgulho disfarçado de alguém que quer controlar tudo, que tudo esteja do jeito que essa pessoa espera que esteja, e ela sofre quando ela não consegue deixar que todas as coisas estejam do jeito que ela espera. Então, a Bíblia está dizendo assim, olha, não seja demasiadamente sábio. Tá vendo como que Deus é um Deus de equilíbrio? Até uma coisa tão justa, até uma coisa tão que nós devemos buscar de todo o coração, que é a sabedoria, que é o conhecimento. Aqui fala demasiadamente sábio e demasiadamente justo, que é a justiça. Coisas que devem ser buscadas por nós, mas aqui tá falando, não busque essas coisas demasiadamente, no sentido de que a gente nunca pode passar do equilíbrio. O Espírito de Deus é um espírito de equilíbrio. E a gente precisa encontrar esse lugar. Por quê? Porque o perfeccionismo, ele destrói a pessoa e as pessoas ao redor dela. Né? Você já viu aquela pessoa que ela não consegue lidar com essa vontade dela de controlar todas as coisas e até as pessoas? E a família toda sofre quando uma mulher é perfeccionista. Porque ela quer que a casa esteja do jeito que ela quer, que o marido dela seja como ela quer, que os filhos sejam como ela quer. E aí, gente, a gente volta lá naquele versículo que fala, olha... aceite o modo como Deus faz as coisas, né? Tem coisas, por exemplo, no meu marido que são diferentes de mim. E aí eu vou questionar a Deus porque a personalidade dele é diferente. Ô filho, agora você tá incomodando a live, tá? E a mamãe pediu respeito, não foi? Então você vai esperar lá na sala, tá? Brinca de Lego lá. Brincar com a Cecília? Vai lá brincar com a Cécia, vai? Não força não, tá, filhinha? Pode deixar. Então, gente, por quê? A gente não vai conseguir mudar a maneira como Deus faz as coisas, né? Minha mãe mandou um beijo, Zezé. E a Nilde também. E a Deia disse lindeza, tá? A gente não vai conseguir mudar tudo, gente. Então, não seja demasiadamente sábio, demasiadamente justo. Ou seja, não dê lugar ao perfeccionismo. Busque o que Deus te deu e a porção que Deus te deu e desfrute dessa porção. Amém? Tem um versículo aqui que eu nem ia comentar, eu vou só jogar ele por alto assim, porque eu não pesquisei sobre ele, mas ele é uma coisa que faz a gente meditar. Eu acho que até a Fernanda falou comigo no dia do bazar aqui da sede. Olha esse versículo. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei nenhuma sequer. Misericórdia, né? O que Salomão quis dizer com isso? Não sei, vou pesquisar melhor.
né? Porque e até quando a Fernanda me falou esse versículo, eu tô me lembrando aqui agora que eu comentei assim, vamos levar para Jesus, né? Que talvez esse versículo tá apontando pro mestre, pro Messias. Eu procurei entre todas as pessoas alguém que fosse sábio. Só achei um homem. E entre as mulheres não achei nenhuma sequer. Vamos dizer que ele tá falando da sabedoria encarnada, que é o nosso Senhor Jesus. Mas se você tiver algum entendimento aí, você pode me falar, tá? Que vai me edificar. O último versículo do capítulo 7 é um versículo interessante também, que diz assim, olha: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Outra tradução: Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade, né? E a gente sabe que isso vai apontar para a queda da humanidade. Deus fez o homem perfeito e justo, mas eles acabaram escolhendo a desobediência. E assim, inclusive aqui nessa versão fala astúcia, e lá em Gênesis fala que a serpente era o mais astuto de todos os animais. Que pena, né? Graças a Deus que Deus endireita todas as coisas. E graças a Deus por Cristo Jesus, que redime o ser humano e que nos traz salvação por meio de seu sangue. Capítulo 8 é bem interessante, vai falar sobre o rei, falando sobre obediência e submissão. Inclusive versículo 5 vai falar assim, olha: quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Então, uma coisa que eu fiquei meditando muito é sobre o respeito às autoridades. O capítulo 8 vai falar assim, olha: obedeça ao rei, não procure evitar seu dever, não trame com o que faz o mal. As ordens do rei têm respaldo e grande poder. Ninguém pode resistir nem questionar. Olha só, quem obedece às suas ordens não será castigado. E aí já fala: quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. O que isso coloca no meu coração? Eu me lembro de um vídeo que eu vi da esposa do Luciano Subirá falando sobre isso. É um vídeo que ela fala sobre mulheres sábias. Gente, fugiu o nome dela aqui agora. Eu sigo ela no Instagram. Gente, fugiu o nome da esposa do Luciano Subirá. Enfim, ela falando sobre, assim, como que a gente faz se a gente sabe que uma autoridade não está fazendo algo que nós entendemos que deveria ser feito. A Bíblia está dando a ideia aqui, foi basicamente o que ela falou. Ela falou assim, olha, a gente não pode se levantar como um rebelde, mas a gente tem que buscar de Deus o quê? A sabedoria que vai encontrar o tempo e o modo apropriado de fazer todas as coisas. Então, quando a gente vê que uma autoridade, que aqui coloca como rei, está fazendo algo que não é certo, a gente continua submisso, buscando de Deus um tempo e um modo apropriado para fazer aquilo que é certo. Aí o versículo 6 fala, por quê? Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Tá? A submissão, ela é exaltada em toda a palavra. Porque se nós não conseguimos ser submissos a alguém que a gente vê, alguém que a gente tem contato, como que a gente vai ser submissa a Deus que a gente não vê? Se eu não consigo ser submissa ao meu pastor, se eu não consigo ser submissa ao meu chefe, então eu tenho um problema com a autoridade. E se eu tenho problema com a autoridade, esse problema vai se refletir também na minha vida com Deus, que é a maior autoridade que existe. Tem gente que se engana, que diz, não, Deus eu respeito, o que eu não consigo respeitar é o homem. Mas quem teme a Deus, busca obedecer os seus mandamentos. E a Bíblia deixa claro que Deus espera de nós sabedoria e submissão. Porque o espírito de rebeldia é pior do que o de feitiçaria, né? O que a Bíblia diz. Vamos continuar então. Versículo 7. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Interessante isso. Kelly Subirá. Obrigada, Marília. Fugiu. Meu Deus. Não podemos evitar o que não se sabe se acontecerá. Eu achei tão interessante esse versículo. Olha só. Como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Muitas das nossas preocupações têm a ver com coisas que a gente nem sabe se um dia nós vamos viver, né? Quantas vezes passa na nossa cabeça, nosso Deus, será que eu vou ter uma doença mental quando eu for mais velho? Será que eu vou sofrer de Alzheimer? Será que um dia eu ou alguém da minha família vai ser acometido de câncer?
A Bíblia está dizendo, não dá para evitar o que não se sabe que acontecerá. Então nós precisamos confiar em Deus e deixar as preocupações e fazer o que é certo no tempo certo. Amém? Versículo 13. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Versículo 17. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Gente, a mente de Deus é tão brilhante. Deus é tão infinito em todo conhecimento e sabedoria que nós vamos passar a eternidade. Trilhões e trilhões de anos. Você já pensou? E tudo vai ser lindo e novo e fantástico e admirável e belo e sublime, porque Ele é infinito. E isso é refletido na Terra. Nós vemos documentários falando de animais, da natureza, e parece que é tudo ainda tão pouco que o homem sabe, diante de tanta profundidade do conhecimento. E isso é para nos mostrar que o Criador, Ele é infinito e insondável. Então, por isso que nós vamos entender, não dá para descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Capítulo 9. Capítulo 9 eu falei do versículo 4, né? Que uma vez eu ouvi uma pregação sobre ele que fala, enquanto há vida há esperança. Nessa versão fala, só para os vivos há esperança. É melhor ser um cão morto, ou seja, melhor ser alguém insignificante. É melhor ser um cão vivo, ou seja, mesmo que seja alguém insignificante, mas com vida, do que um leão, ou seja, alguém com relevância, mas que está morto. Gente. A Bíblia está dizendo assim, olha, valorize a vida. Porque enquanto houver vida, há esperança. A esperança de que essa pessoa pode alcançar a eternidade em Cristo Jesus, né? Essa é a maior esperança. E ela, gente, um dia o Edmundo falou essa frase, eu fiquei pensando, o ticket só é conquistado nessa vida. Cacá, seja bem-vinda, Dani também, Deus abençoe vocês, queridas. Estamos no capítulo 9 de Eclesiastes. Gente, a eternidade, ela é fato. Nós vamos viver eternamente. Seja uma morte eterna ou uma vida eterna. Onde nós vamos, esse ticket só é adquirido aqui na Terra. Imagina que você vai viajar. E aí você precisa de um ticket, você precisa de uma passagem. Você pode pegar essa passagem, você só pode comprar essa passagem na rodoviária. Não dá para comprar essa passagem em outro lugar. Então nós vamos entender isso. Que é só aqui nessa vida que nós podemos definir aonde nós vamos passar a eternidade. E se a pessoa pode ser um cão morto, mas ela é melhor... ela pode ser só um cão vivo, ou seja, alguém insignificante, mas ela é melhor do que um leão morto. Isso significa que, enquanto há vida, existe a possibilidade da pessoa escolher a eternidade. Amém? Eu acho que chegou uma entrega pro meu marido. Se eu tiver que sair daqui um minutinho, eu sei que vocês vão entender que vocês são mulheres de Deus, sábias, compreensivas. Amém? Vou guardar um pouquinho para ver se é isso mesmo. Enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. E aí, nós temos aquele versículo lindo, né? Que é o 9:8, que eu tive que ler em outra tradução, porque não dá para ler na nova tradução, não. Na nova tradução fala assim, vista roupas elegantes e use perfume. Que não é um mau conselho, né? A vida é curta. Se você tem um perfume, use seu perfume. Você não sabe o dia de amanhã. Às vezes a pessoa compra um perfume caro e fica com dó, né? Minha mãe não é assim. Meus perfumes todos são os restinhos dos delas. Eu falo, mãe, tá no finalzinho esse aqui, você não quer me abençoar, mãe? No nome de Jesus. E esses dias ela me deu um, né, mãe, que nem tava no final. Tá certo, você quer... Desfrute a sua vida. Se você tem uma condição, use a melhor roupa do seu guarda-roupa como para Jesus e glorifique o nome dele. Passe um bom perfume, não tá errado. Mas eu vou pegar essa tradução em outra. Vou pegar esse versículo em outra tradução. Ô filha, tá chamando aí, bem? Não falou nada. Que é o versículo 8 do 9. Diz assim, ó. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não, inclusive eu tô aqui sentindo um cheirinho gostoso que eu coloquei
Essa essência aqui tá bem gostosinho. Então, gente, não é errado, né? Nós desfrutarmos dos presentes que Deus nos deu. Mas agora vamos levar para o lado espiritual desse versículo, que fala: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que isso quer dizer, gente? Alvo significa branco. A Bíblia está dizendo que as suas vestes sejam sempre brancas. Então está nos levando ao entendimento da santidade. Que as suas roupas, as suas vestes é a sua vida, simboliza a sua vida. Vocês sejam sempre santos como eu sou santo, diz o Senhor. Nós temos que buscar santidade. Como, Lorena, se eu sou uma pessoa pecadora? Arrependendo-se do seu pecado cada vez que você cometer qualquer deslize, sendo honesto diante de Deus, voltando à prática das boas obras, clamando pela misericórdia dele e buscando santificação. No final do versículo fala que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, né? E quem que nos unge é o Espírito Santo. Então que nunca falte a unção do Espírito. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar a viver aquilo que eu falei antes. Olha só, existe um tempo para todas as coisas, um tempo e um modo para tudo. Como que eu, ser humano com uma mente limitadíssima, vai saber qual que é o tempo certo e a maneira certa e o modo certo de fazer as coisas? Por meio do Espírito de Deus, que escrutina todas as coisas, ele sabe de tudo de Deus. O único que consegue sondar a mente de Deus é o Espírito Santo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito do Senhor que foi enviado para nós, o outro conselheiro. É ele que nos ajuda a ser quem nós devemos ser. Branco, com as nossas vestes brancas e com óleo sobre a nossa cabeça. Amém? Glória a Deus. Versículo 10 fala uma coisa muito importante também do capítulo 9. Vou ler na versão mais tradicional. Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o com todas as suas forças. Porque na sepultura para onde você vai, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria. Versão mais atual. Tudo que fizer, faça bem feito. Pois quando descer a sepultura, não vai ter trabalho, nem plano, nem conhecimento, nem sabedoria. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando aos Colossenses: tudo que fizer, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e não para os homens. Porque é o Senhor que você serve. Tudo que te vier à mão para fazer. Então quando eu tiver um ministério assim, quando eu tiver alcançado o que Deus prometeu, não, é agora. O que eu tenho para fazer agora? O que eu tenho para fazer agora é ler 3 capítulos da Bíblia. Então não lê cochilando, não lê de qualquer jeito, não coloca para ouvir simplesmente. Tudo que tiver para fazer, faz de todo o coração. O que eu tenho agora? Eu tenho uma visita para fazer, então vai e faz de todo o teu coração. O que eu tenho agora para fazer? Eu tenho uma vasilha para lavar. Então faz com alegria e faz de todo o teu coração. O que você tem à mão para fazer? Faça. Mas faça direito, como para o Senhor, como se Jesus estivesse na sua frente. Imagina quando você estiver lavando a vasilha e Jesus está te observando. Você está falando: Jesus, esse prato aqui, eu quero lavar ele direito, com amor, como se eu estivesse lavando para o Senhor comer nele. Tá vendo essas crianças aqui que o Senhor me deu? Eu não vou focar no dia que elas vão embora, que vão constituir família, para eu viver. Não! Deus me fez hoje mãe de 2 crianças, então eu quero fazer de todo o meu coração o meu melhor. Mesmo que eu dou umas deslizadas às vezes, né, gente? Que Deus me ajude e me dê sabedoria em nome de Jesus. Então, o que você tem à mão para fazer? Faça direito. Faça direito. É um culto hoje. Nós vamos pro culto. Sexta-feira tem culto, né? Às vezes eu falo isso lá na congregação. Às vezes tem menos pessoas na sexta-feira. Eu falo: gente, Jesus está aqui. Imagina que tem uma cadeira de honra e que ele chegou por aquelas portas. Ele entrou e sentou. Que tipo de culto você vai prestar? Tem pessoas que agem diferente. Porque o pastor presidente apareceu na igreja. Então vamos, pelo amor de Deus, vamos aumentar o nível aqui de espiritualidade. Jesus está lá. Quando não tem ninguém, Jesus está lá. Quando eu estou sozinha no meu quarto, Jesus está lá. O tempo todo Jesus está. Nós temos que ter percepção da presença dele.
Só quando a gente tiver percepção da presença dele, nós vamos fazer todas as coisas bem feitas, porque nós vamos estar fazendo para ele. Estou aqui nos preparativos do chá de fraldas e com o coração tão alegre. A Nilde, que benção. Irmã Nilde deu essa ideia, né? A Mark também, Deus já tinha colocado no coração dela de fazermos um chá de fraldas para a irmã Deise, que está lá na congregação de 7 meses, gravidinha, linda. E ela falou, eu quero fazer o bolo também, né? Eu sei que ela vai fazer a decoração e as lembrancinhas. E, gente, como é lindo quando alguém faz algo como para o Senhor. Nilde, que o Senhor te recompense, viu? E nós estamos aqui para ajudar no nome de Jesus. Talvez eu não consiga ajudar colando e fazendo o que você estiver fazendo, mas ajudar financeiramente, com as lembrancinhas, com os gastos. Não se sobrecarregue também, tá? Não seja demasiadamente sábia, nem demasiadamente justa. Vamos achar que... Mas como é bom, gente, é isso. É só um chá de fralda? Não é um chá de fralda, é uma oportunidade de abençoar alguém. É uma oportunidade de fazer o bem. Na sepultura não tem como a gente fazer, né? Na sepultura não tem como demonstrar bondade, na sepultura não tem como ajudar alguém com um sorriso, na sepultura não tem bons dias alegres, na sepultura não vai ter mais obra. Então o que tem para fazer, faz agora. Amém? A Déia também se disponibilizou, Manilde. Então vamos lá. Capítulo 10. O capítulo 9 tem uma história interessante que Salomão vai comentar, que eu achei interessante, que ele fala de uma cidade que era bem pequena, tinha poucos habitantes, veio um grande rei com seu exército, cercou essa cidade, mas nessa cidade tinha um homem que era sábio, mas era pobre. Esse homem, esse sábio, vai lá e ele vai ajudar, ele usa sua sabedoria, salva a cidade, só que de maneira indignante, a gente lê que depois ninguém sequer se lembrou para agradecer. Esse mundo é muito ingrato, né, gente? Salomão vai falar que é melhor ter sabedoria do que armas de guerra. E vai dizer também que, embora a sabedoria seja melhor do que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Salomão, gente, ele vai falar muito da injustiça do mundo, né? Por que o mundo é assim? Por que o mundo é tão injusto? Por que existe tanta injustiça, tanta opressão, distorção de valores, né? Então Salomão vai sempre se referir a essa injustiça. Que nós não sejamos ingratos, né? Que nós não sejamos imparciais, que nós não sejamos parciais, né? Porque o sábio era pobre, ele foi esquecido, que não seja assim no nosso meio, que nós venhamos valorizar cada pessoa, amém? E cada ação de cada pessoa. Eu sei que nós não somos perfeitos, né? A gente demora para esquecer quando alguém faz algo mal pra gente, né? Quando alguém nos fere. Mas a gente esquece tão rápido das coisas boas que as pessoas fazem. Então que nós possamos orar e falar, Senhor, que eu nunca me esqueça, que eu nunca seja ingrata, que eu nunca venha ignorar todo o bem que o Senhor tem feito, né, através de outras pessoas para as nossas vidas. Capítulo 10 vai falar uma coisa bem interessante, fala como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse princípio do pouco que destrói muito lá em Cantares, né, a partir de amanhã, falando das raposinhas. Mas uma coisa que é fato, gente, insensatez é um sinônimo para pecado, né? Eu tenho uma veste muito branca, um pinguinho de sangue, por exemplo, vai ficar nítido. Um pinguinho de sangue numa veste branca vai ficar nítido. E nós precisamos entender que não tem como a gente dizer, é um pequeno pecado. Isso aqui, né? Isso aqui não vai fazer mal. Não pode ser, não podemos ser assim. Nossas vestes devem ser alvas. Por quê? Porque um pouco de insensatez é como as moscas. E olha que moscas, né, vão pousar o quê? Em sujeira. Então vai dar essa ideia de pecado. Um pouco de moscas mortas já vão produzir mau cheiro, até num frasco de perfume. Ou seja, nós temos que buscar as nossas vestes sejam alvas. Amém? Versículo 3 é interessante porque fala assim que os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Meu Deus. Essa é só por curiosidade mesmo que eu queria falar.
O versículo 4 eu achei bem interessante, do capítulo 10, fala, olha, levantando-se contra ti o espírito do governador, ou em outra tradução, se o rei, se uma autoridade se irar contra você, não deixe o seu lugar, ou seja, não abandone o seu posto, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Olha isso. Lembra que eu falei lá atrás? Se tá acontecendo coisa errada, existe um meio certo, um modo certo para todas as coisas. Ixi, deixa eu ver se vocês vão brigar. Não, resolveu. Não, vou ter que intervir. E aí o capítulo 10 ele vai falar de algumas ironias da vida, sobre como fazer algumas coisas podem gerar consequências. Por exemplo, ele vai falar assim, olha, quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Então na vida nós vamos passar por consequências, né? Ah, mas eu não quero fazer nada porque se eu fizer alguma coisa na igreja eu já sei que eu vou ficar triste com o irmão que não apoiar. Olha, tudo que a gente faz, nós vamos correr riscos de ser apontados, de ser julgados. Mas se Deus nos chamou para fazer algo, nós não podemos deixar de fazer por causa dos riscos. Paulo foi chamado para ser evangelista, maior evangelista que houve na época dele, talvez até hoje. Ele evangelizou quase que todo o mundo antigo, né? Ele pregou na Europa inteira e na Ásia também. Então, se ele pensa, mas se eu for pregar, vou ter perseguição, vou passar por afronta, vou passar por prisões, por fome. A gente não pensa no risco, a gente pensa na recompensa. E é interessante que tem um versículo que eu amo, que é o 10:10, que fala assim, olha, trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afie a lâmina. O que Deus te criou para fazer? Deus me criou para ajudar pessoas, então estude. Afie a lâmina. Você quer ser médica, então corra atrás, vai atrás de um bom curso preparatório, ou estude todo o coração e faça uma boa faculdade, continue estudando, afie o machado. Deus me chamou para ser pastora, então estude a palavra, busque o Espírito, leia livros, gente, fugiu a palavra, livro de capacitação. E faça com que seu machado esteja afiado, porque o machado sem corte, você tem que ficar lá, é no esforço. Um machado com um bom corte, com muito menos esforço, você consegue alcançar o seu objetivo. Às vezes a gente está tendo muito esforço porque falta preparo, falta afiar o machado. Eu não sei como que isso pode aplicar na sua vida, mas esse princípio ele é aplicável em muitas coisas e em muitas áreas. Afie o machado, porque se ele tiver afiado, ele vai cortar muito mais rápido e vai demandar bem menos esforço. Amém? Não acabou, você acredita? Sua mãe fala demais, você sabe disso, não é? Você sabe que a mamãe fala demais, não é? A mamãe fica papapá. Versículo 14 fala assim, olha, ninguém sabe de fato o que acontecerá, ninguém é capaz de prever o futuro. Né? Muitas das vezes as pessoas acabam cometendo o erro de ir atrás de agoureiros. Tem pessoas que fazem isso até dentro da igreja, procurando alguém que vai falar o que vai acontecer no futuro. Mas o nosso futuro pertence a Deus. Né? Deus pode dar sinais, Deus pode dar sonhos, visões, usar profetas, pode. Mas no fundo, só Deus sabe o futuro. E nem sempre Ele vai revelar, né? A gente muitas das vezes vai descobrir conforme a gente anda nesse caminho. Versículo 17, a Déia gosta muito dele, né, Déia? E eu também, que vai falar sobre domínio próprio. Olha só. Como é feliz a terra que tem um rei, de um líder... Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado para recuperar as forças e não para embebedar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Como é feliz o povo, que as autoridades desse povo se reúnem num banquete, não só para satisfazer a carne, não só para serem glutões, né? Glutões, não sei como que fala. Não por diversão, mas para
recuperar as forças. Alguém que se senta diante de um banquete e que come, não para satisfazer a alma, mas para satisfazer o corpo. Ou seja, como é feliz uma nação, uma terra que tem um líder que é nobre, que tem autocontrole. Olha que lindo isso, gente. Um líder que tem autocontrole. Ele não vive só por diversão. Ele não usa as coisas que Deus deu para ele para o seu bem próprio. Ele se assenta em banquetes no tempo apropriado e ele está ali porque ele sabe que aquele alimento vai trazer energia para ele. Ele vai recuperar as forças. Porque, gente, naquela época, vocês já viram muitos filmes de reis, eu também, nós sabemos que o rei, ele tem, muitas vezes nós temos essa visão do rei, que ele está sentado ali, né, na sua poltrona, e tem uma pessoa aqui colocando uva na boca dele, e geralmente tem aquela mesa farta, cheia de banquetes, e geralmente o rei é uma pessoa gorda, assim, obesa, porque ele está ali só para satisfazer os seus próprios desejos. Como é feliz uma nação que tem um líder que não se preocupa em satisfazer seus próprios desejos. Ele tem autocontrole diante de uma mesa. E ele se preocupa com todo o povo. Que é isso que a mãe de Lemuel, né, que pode ser um dos apelidos de Salomão, vai falar para ele em Provérbios 31. Meu filho, não desperdice a sua força com mulheres. Não convém ao rei Lemuel tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica, porque assim eles podem esquecer da lei e deixar de fazer justiça aos oprimidos. Olha isso. Os reis que não querem, Deus fala isso muito comigo. Muito comigo. Todo recurso que eu colocar na mão de vocês como liderança de igreja, nunca retenham aquilo que não é de vocês. Sejam sábios com as portas e as oportunidades que Deus abre. Cuidado para não reter aquilo que não é de vocês. Cuidado para não receber aquilo que não é para receber. Eu amo Eliseu. Uau, Deus vai lembrando a gente as coisas. Quando Naamã é curado e Naamã quer encher Eliseu de presente, Eliseu fala, olha, pode ficar para você seus presentes, que eu não quero. E não quer dizer que a gente nunca vai poder ser abençoado pelas pessoas de jeito nenhum. Paulo era abençoado pela igreja, embora ele até trabalhasse para não pesar a igreja. Só que tem hora certa para tudo. E a gente tem que ter muita sabedoria para usar os recursos. Então aqui tá falando, olha, o rei que se assenta diante do banquete, mas um banquete que é feito na hora apropriada. Ele não usufrui daquilo só para os seus interesses. Por quê? Porque ele não vai se entorpecer com aquilo. Ele tá focado no papel que Deus entregou para ele, que é da autoridade. Que coisa linda, gente. Versículo 20 é bem interessante. Fala assim, nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zombe dos poderosos, nem mesmo no seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo que você disse. Eu me pergunto, será que é daqui que surgiu essa expressão, né? Um passarinho me contou. Que a Bíblia tem essa sabedoria milenar, né? De fato, gente, nós temos que honrar as autoridades e tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Deus está em todo lugar. E Ele sabe de todas as coisas e nós devemos temê-lo. Inclusive, essa vai ser a conclusão do capítulo 12. Mas vamos terminar então. Capítulo 11 vai falar assim, olha, vai falar, muitas pessoas que trabalham com investimento falam sobre esse capítulo, embora a gente possa aplicar em outras coisas também, né? Capítulo 11 começa assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Em outra versão, envie os grãos da sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe dará retorno. Gente, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que os investimentos que a gente faz em todas as áreas da nossa vida, muitos, a maioria deles, na verdade, a gente só vai recolher os frutos depois de muito tempo. Olha aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando nós investimos no nosso casamento, quando nós investimos nos nossos filhos, quando nós investimos no ministério, nós precisamos entender que existe um tempo e o crescimento ele é orgânico, mas depois de muitos dias nós vamos receber o retorno, né? Sabe aquela coisa que Deus falou lá atrás, faz de todo o teu coração, você vai receber a recompensa. Não deixe de investir, invista naquilo que Deus colocou em sua mão para fazer. E com o tempo, Deus colocou a juventude na sua mão,
Então invista na juventude. Deus colocou na sua mão mulheres, invista nas mulheres. Deus colocou na sua mão crianças, invista nas crianças. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma casa, Deus te deu um corpo. Invista, porque depois de muitos dias você vai encontrar, né? Isso também dá aquela ideia daquilo que, né, para investimento, aquilo que nós lemos lá em Provérbios várias vezes, não queira enriquecer rapidamente. Tem muito investimento que a gente faz na nossa vida, ou nas nossas finanças, na nossa vida espiritual, que a gente planta. E Jesus fala assim, a Bíblia diz assim, lá em Gálatas, né? Gálatas 6, Gálatas 5, na verdade, que vai falar assim, olha, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Então, tudo que o homem semear, ele também ceifará. Então, plante sementes de acordo com o Espírito Santo e de acordo com o que o Espírito Santo te direciona, e você vai colher. Não vai ser rápido, tá? Deixa eu falar aqui de irmã para irmã. Não vai ser rápido. É a longo prazo. A maioria das sementes, as maiores árvores, né? Principalmente, os maiores frutos. Imagina uma jaca. Quanto tempo que uma jaqueira demora para dar jaca? Aquele fruto daquele tamanho. Com certeza não são meses. Com certeza são anos. Então invista e espere, né? E aí o versículo 2 também, bem interessante, que fala sobre investir o recurso em vários lugares, pois não conhecemos os riscos adiante. Ou seja, para investimento isso é muito usado também. Pessoas que, agora a onda é Bitcoin, então eu vou investir tudo que eu tenho em Bitcoin. Não. Você vai colocar seu investimento em diversas áreas. Isso serve também para a nossa vida, no geral, né? Invista em lugares diferentes, em amizades diferentes, em pessoas diferentes. Invista em aprendizado, porque nós não sabemos como vai ser o futuro e o que a gente vai precisar, né? Então esse investimento em diferentes áreas, uma hora vai fazer sentido. Versículo 4 fala assim, o agricultor que espera condições de tempo perfeitos nunca semeia. Espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Sabe aquela pessoa que fala assim, acho que meu marido chegou. Sabe aquela pessoa que fala assim, vou fazer agora não, porque tá difícil, porque o mundo é mau, porque, sabe, se você espera a condição perfeita para fazer o que Deus te chamou para fazer, você nunca vai fazer. Você precisa saber que existe um tempo determinado para todas as coisas e que você precisa fazer na hora que Ele te mandar fazer. Mas parece que agora não é o melhor momento. Se Deus mandou você ir, você vai, minha filha, meu filho, né? Que eu sei que tem homem que assiste depois também. Só vai. Mas agora tá um tempo muito difícil, né? Porque o mundo é mau, porque o povo tá desanimado, porque só vai. Não fica pensando no tempo passado, não. Não seja saudosista. Seja aquele que vai mudar a realidade agora, para que no futuro nós venhamos colher os frutos. Amém? E aí o versículo 12 vai falar, conselhos para jovens e idosos. Se você chegar à velhice, eu tô no capítulo 11, versículo 8. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. Nós vamos chegar lá, gente, em nome de Jesus. Não vamos morrer jovem, não. Nós vamos morrer na nossa plena velhice. Mas se você for jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que você fizer. Olha a seriedade. Eu sou jovem, eu quero curtir minha vida, né? Aí Salomão tá dizendo, aproveite mesmo, aproveite que você tem força, que você tem ânimo, que você tem vigor, isso, saúde, mas não se esqueça, Deus te pedirá contas de tudo que você fizer. É o mesmo princípio que nós falamos lá do capítulo 7. O jovem ele só quer se divertir. Aí Salomão vai falar, é melhor você ir no velório então do que numa festa. Porque o sábio pensa no dia da sua morte, o tolo só pensa em se divertir. Por que isso é tolice? Porque tudo vai ser colocado diante de um tribunal. Cada uma das nossas obras vão ser pesadas. E o que nós vamos ter para oferecer para Deus? O que nós fizemos na nossa vida, gente? O que nós fizemos na nossa vida? Gente, a Stephanie tá aqui com a gente. Quanto tempo! Às vezes eu não falo quando a pessoa entra, porque às vezes uma pessoa entra e logo sai, né? Mas aí eu tô vendo aqui que ela continua na live. Stephanie, seja bem-vinda, viu? Um prazer pra mim estar aqui com você. Saudade, beijo no seu coração, viu? Deus abençoe. É o que nós falamos lá no capítulo 7, então. Pense,
pense na sua vida agora, pense na sua morte, ou seja, pense que um dia Jesus vai voltar, ou vai voltar para cada um de nós, né? Porque aí nós vamos encontrar com Ele, por ele ter decidido terminar os nossos dias na terra. E o que nós temos para apresentar, né? Versículo 10 é interessante, nessa versão fala assim, olha, não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Até usei na conferência, né, para falar sobre o cuidado do corpo. Em outra versão fala assim, afasta a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então o que tá falando aqui? Olha, cuide da sua alma. Tira a ira do seu coração, afasta a ira, o rancor, a mágoa do seu coração. Não se preocupe com nada. As preocupações têm nos trago tanta ansiedade. As preocupações com as coisas dessa vida. As preocupações com o futuro, o que há de ser, com o meu sonho, com a minha vontade. Isso afeta a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. E aí fala assim, olha, e o corpo? Mantenha o corpo saudável. Por quê? Porque um dia a juventude vai embora. E aí vai vir o preço das coisas ruins que nós comemos, do sedentarismo. Eu estava lendo, né, sobre o câncer que acometeu a Preta Gil, que veio a falecer. E estava lendo, é que a gente fica lendo as coisas assim, né, das notícias. Aí falando lá, o que pode causar? O que pode desencadear um câncer desse? Tem as questões, né? Vamos ignorar as questões espirituais nesse momento só, tá? Ignorando as questões espirituais e também as questões que vêm, né, da hereditariedade. Mas duas coisas que podem provocar esse tipo de câncer é maus hábitos alimentares e sedentarismo. Então o que tá falando aqui na Bíblia? Afasta a ira do teu coração e remove da carne o mal. Em outra tradução, não se preocupe com nada e mantenha o corpo saudável. Por quê? Porque a juventude vai passar. É vaidade, né? A adolescência e a juventude são vaidade. O vigor que a gente tem hoje, né? Edmilson acabou de entrar, o tio Ed, seja bem-vindo, irmão, Deus abençoa. Viu? Eu falei que Deus está levantando homens capacitados para a obra de Deus, glória a Deus. Gente, o Edmilson está aqui, acabou de entrar, é um bom exemplo, capina a roça dele lá. Dias ali no sol, inchada que come, e uma gracinha, né? A roça Maranata. Mas um dia, gente, a gente não vai ter tanto vigor, né? Um dia, é o que Salomão está falando no capítulo 12, olha, não esqueça do seu Criador na sua juventude. Em outra tradução fala, lembra-te do teu Criador na tua mocidade, honre enquanto você é jovem, porque vai chegar os dias, gente, que o sol, a lua, as estrelas vão perder o brilho. Vai chegar o dia que as pernas vão tremer. Vai chegar o dia que nós vamos ter poucos dentes para mastigar. Vai chegar o dia que os olhos não vão ver com clareza. Isso aqui é o que mais me dói, olha. Vai chegar um dia que a gente não vai escutar o canto dos pássaros. Ah, esse é dolorido. Um dia que nosso ouvido não vai mais captar o primeiro canto dos pássaros. Vai chegar um dia que nós vamos ter medo de cair na rua, dos perigos das ruas, os nossos cabelos ficaram brancos e a gente vai se arrastar como um gafanhoto. Isso é a Bíblia que está falando. A gente vai perder o desejo. Você já viu aquela pessoa que fala tudo que ela quer morrer? Sabe? Ou a pessoa mais velha fala assim, eu até vi esses dias num filme, né? Você tá bem? Não, tô viva ainda. Porque a pessoa mais velha, ela vai passando por tanta transformação no corpo. Se ela não tiver esperança de Cristo, ela perde o desejo de viver. Minha mãe é cuidadora de idosos, ela sabe muito bem o que é isso, né, mãe? Um dia minha mãe cuidou de uma idosa, a dona Violeta, né, mãe, se eu não estiver enganada, e ela vegetava numa cama. Eu tenho certeza que tudo que ela queria era morrer. Porque com certeza, com a esperança da glória, ela iria, né, ser curada de todo aquele mal e viver uma vida, de fato, eterna na presença de Deus, se ela tivesse reconhecido Jesus. Eu creio que sim, que minha mãe ficou lá com ela até o último dia, né, mãe? Creio que ela até morreu quando você estava lá, né, mãe? Então, gente, o que a Bíblia está dizendo? Lembra do teu Criador agora, enquanto você é jovem. Lembra agora, não espere até que você chegue nessa condição de velhice. Porque aí, o que vai acontecer? Capítulo 12, versículo 7. Porque aí o pó vai voltar para a terra e o espírito volta para Deus. E a alma, gente, 1 Pedro 1,9, deixei aqui para ler para vocês. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito?
nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo que vai ser transformado no dia do retorno de Cristo, graças a Deus, né? Que não vai ter morte, dor, doença, clamor, nada disso. Nós vamos ter um corpo que vai ser transformado, mas antes da volta de Jesus, esse corpo vai para debaixo da terra, vai virar pó. É isso que a Bíblia está dizendo, olha. O pó vai voltar ao pó. Deixa eu ler em outra versão aqui, 12:7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então nós temos o Espírito que Deus soprou dentro de nós. Esse Espírito volta para Deus, o corpo vai voltar para o pó, e aí nós temos uma alma, que Pedro vai dizer assim na sua carta: obtendo o fim da vossa fé. 1 Pedro 1:9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual que é o fim de toda a nossa fé do Evangelho? Que a nossa alma vai ser salva por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Não por causa de obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé. Então é isso. Lembra do teu Criador antes que isso aconteça. Lembra que Deus te criou para um propósito. Busque dele. Qual é o propósito que o Senhor me criou? Eu tenho saúde por quê, Senhor? Por que eu tenho vigor? Por que eu tenho vida? Por que eu estou aqui agora, nesse momento? Eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim no teu livro, Salmo 139, que fala que Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias, antes mesmo que nós fôssemos, né, criados, antes mesmo que nós nascêssemos, Deus escreveu no livro dele o que Ele sonhou para nós. E a nossa vida, muitas das vezes, distraída com tantas coisas, nós não estamos vivendo o que Deus nos criou para ser e fazer. Mas lembra-te do seu Criador na tua juventude. Para quê? Para que antes que cheguem os dias maus, você tenha vivido tudo que Ele sonhou que você vivesse. Amém? Ai, gente, que lindo, meu Deus. O último versículo do capítulo 12 de Eclesiastes e também do livro de Eclesiastes. Amanhã nós vamos falar de Cantares, né? Que vai ter a conclusão de Salomão ali, desse livro de sabedoria. Ele vai dizer assim, ó: então de tudo, gente, eu que estudei, eu que corri atrás do conhecimento, de tudo que eu posso dizer, essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Meu Deus, deixa eu ver como é que termina nessa aqui. Nossa, engraçado, né? É interessante. Eu já tô pensando um monte de coisa aqui, gente. Eu já tô terminando a live, tá? Lembra que Salomão falou? É melhor o fim do que o começo. Porque pessoas podem começar muito bem, mas terminar mal, por não perseverar. O próprio Salomão viveu isso. Ele começou muito bem como um homem sábio, como um homem que representava o reino de Cristo na terra, um reino de paz, de prosperidade. Mas ele se inclinou para as suas muitas mulheres e para os ídolos delas. Então ele não terminou bem. No final da sua vida, ele apostatou da sua fé no Deus de seu pai Davi. E olha que a última palavra do livro de Eclesiastes é mal. Será que Salomão não é um grande exemplo para nós de alguém que terminou mal, mesmo tendo tudo? Tudo, gente. Talvez a gente fale, porque se eu tivesse isso, eu seria assim. Porque se Deus me fizesse isso, eu teria... Gente, ele tinha tudo. Mas ele não tinha nada, porque não tinha Jesus, né? E aí ele termina, inclusive ele fala assim, olha, qual que é a conclusão? Tema a Deus e obedeça aos mandamentos. O que Jesus falou? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Agora acabou, filho. Vem cá dar tchau pra todo mundo. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Com Deus. Deus abençoa. É isso, gente. A conclusão da nossa vida. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Amém? Porque nós vamos prestar conta diante dele, diante de um grande trono, de cada uma das nossas obras, seja o bem ou seja o mal. Obrigada por tudo e por tanto, Manilde querida, a Stephanie, sumida, saudade de você, viu? Depois você aparece lá na congregação, ficar muito feliz. A Sossô também, querida aluna, a Paty, Deus abençoe, a Déia, amiga, minha mãezinha, a irmã Marília, querida também, o tio Ed, sabia que o tio Ed tá aqui? Você lembra que nós fomos na casa desse, viu o ganso? Você lembra? Que joelho? O Edmilson, sou. Nós viu o ganso lá, você lembra? Foi legal, não foi? A Dona Piedade, minha querida companheira, Chiquinha também, e a Cacá, Deus abençoe vocês, viu, gente? Obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta, se Jesus permitir.
falando de Cantares, né? E de tudo. Cantares é um livro romântico, gente. Mamãe. Meu Deus, Deus é um Deus de amor. Claro que tem um livro romântico, mas que também nos leva para o amor de Cristo e a igreja. Faz. Tá, 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 tá. É que eu fico assim, né? Sua mãe fala demais. Beijo com Deus, viu? Deus abençoe vocês e até amanhã. Não te esqueça do teu Criador no dia da tua mocidade. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Boa tarde pra vocês aí. Deus abençoe.